Todo esse volume, essa bagagem cultural do seu Edson demonstrava uma inclinação também política de esquerda. O que existe de verdadeiro nisto? Ele teve preso, não teve preso? Como é que funcionou essa parte aí que a gente não sabe, Dona? Ele não teve preso, ele respondeu a um processo que até ficou muito conhecido, o senhor deve ter ouvido falar, em que o doutor Otávio dos Santos defendeu os 40 bagienses lá em Santa Maria. Verdade, sim. Ele estava ali naquele grupo. O Juca, o doutor Jesus, o Abeiro, o Justino Quintana. Todos eles, e outros. Sim, outros 40, sim, o Alano. Isso. O Alano eu acho que até foi funcionário. O seu Alano foi. Foi, né? Foi eu conheço muito meu amigo. Mas o Edson ele transitava nessa área da filosofia muito mais. Ele não era atuante em nenhuma área política, mas ele, exatamente na aspiração dele de entender, ele então se dedicava e estudava e transitava muito bem aí. Então, o que isso dava uma amplitude, a filosofia dava uma amplitude para ele de avaliação, de percepção de todo um contexto social, né? Isso estava bem forte. Era bem presente. Esse segmento, a hotelaria, como que surgiu dentro desse grupo, né? Essa referência que vai ao Grupo Urbino, como que surgiu essa iniciativa da hotelaria, né? Por oportunidade vamos dizer assim, de investimento, por uma oportunidade, exatamente isso, por oportunidade de investimento. Começou em São Gabriel, com a compra de um hotel, onde também no mesmo prédio tinha loja. Então o hotel veio junto, exatamente, o interesse maior era nós não existia esse segmento na empresa, o interesse maior era no imóvel para a loja. Mas junto tinha um hotel, então vamos dizer assim, investir nesse negócio e vamos ver como é que ele é. Né? Mas teve pesquisa, teve avaliação, teve tudo isso. Então, e São Gabriel nessa época era um polo de muita referência vamos dizer assim, o boom dos argentinos quando começaram a vir para o Brasil, para veraneio no Brasil. Então, São Gabriel era uma cidade que ficava exatamente na metade do caminho do trajeto entre a Argentina e Santa Catarina, que era onde os argentinos preferiam. Era o ponto deles, então era onde eles iam, o destino deles era Santa Catarina, mas o São Gabriel era exatamente a metade do caminho. E ali, então, a oportunidade do negócio do hoteleiro era oportuna, era muito oportuna mesmo na época. E foi assim que começou a hotelaria. Aí, passaram-se desta época até a compra dos anos 90, do Grupo Charrua. Foi do grupo Ipiranga, né? Isso. Ipiranga, compramos hotéis Charrua aqui e de São Borja, isso foi em 1995. E São Gabriel tinha sido em 72. Então passou todo esse período, né, de 23 anos, né? Isso aí. E aí então se viu o negócio, então teve mais foco na hotelaria, porque claro, aí já eram 3 unidades, né? Então estava voltada para a prestação de serviço, mais um nicho de negócio que tinha dentro da empresa. E depois, em 2002,
Em 2001 começamos a negociação para a compra do Itaimbé em Santa Maria. Foi adquirido pela empresa em 2002 e em 2002 adquirimos, então aí ficaram 4 unidades, aí já era uma rede de hotelaria, uma rede prestadora de serviço. Aí já era bem diferente o foco, né? Era um outro nicho de negócio dentro do Grupo Obino. Já a identidade já de serviço já estava né, bem forte. No ramo da hotelaria. Isso. Em toda essa região. Foi aí que participou conosco. Exatamente, uma grande satisfação, né? Foi bem marcante. E me diga uma coisa, como que foi? A gente sabe que a partir dos anos, nesse período dos anos 2000, né, houve essa ruptura, nasceu uma nova marca, a marca Hotel Obino, né? Sim. Desvinculada das lojas, que a senhora poderia... A cisão da empresa foi em 2007. O porquê dessa cisão? Com o falecimento do Theo, a visão, vamos dizer assim, de negócios já não era mais familiar, já era com a família dos sócios. Aí é diferente. Então, com esse enfoque, claro, a necessidade de ter rumos bem definidos já existia, a empresa estava organizada, tinha um projeto, né? Mas então aí houve a cisão. De que forma? A nossa família ficou na rede hoteleira e a família do Theo ficou com a rede de lojas. Foi eu diria assim, uma transição tranquila, né? Se preservou aquilo que é mais importante, que é os vínculos e os laços dentro disso aí, e cada um entendeu do rumo dos seus negócios, né? Acho que foi foi uma decisão tomada madura, né? Dentro de uma proposta de preservação dos princípios e dos vínculos familiares. Então, dona Vorgia, eu também, é notório que a gente vê a dona Vorgia, a Vorgia Obino, empresária, tem uma representação em Bagé hoje, né? A gente sabe no ramo do turismo, né? Está sempre contribuindo aí. A senhora, até pela questão do segmento, né? Da hotelaria, que é presente. Claro. Como eu falei, essa marca, né? E como a senhora vê hoje a nossa cidade, né, nesse apelo turístico, assim? Eu sei que a senhora participa dos conselhos, né? Tem essa presença. Eu penso que Bagé está evoluindo e está amadurecendo nesse ramo de perceber o quanto o turismo é importante e o quanto ele eu diria assim, uma fonte de riqueza para a região. Bagé tem muito a oferecer. Bagé é uma cidade maravilhosa que tem diferenciais que eu que não, vamos dizer assim, não nasci aqui, mas me considero bagiense, porque vamos dizer assim, todas as influências, tanto influência cultural, influência de valores, todas o crescimento pessoal da minha vida se deu aqui. Então, a gente tem a condição de perceber o quanto Bagé oferece em riqueza cultural. Existe, assim, eu mesmo, no tempo de Obino, eu viajei por todo o estado em função da minha função profissional e das unidades de filiais que tinha. Então, a cada vez que eu vivenciava uma cidade, tinha contatos com a sociedade em si, as características das cidades, eu via o quanto de riqueza cultural tem Bagé. Então, e isso eu acho que nesse momento há um despertar para o turismo
e que poderá assim contribuir com Bagé poderá contribuir com essa riqueza toda que aqui parece que ela é muito preservada, existe um cuidado de preservação da cultura, não só como é que eu diria assim, não só na evolução, na busca da evolução cultural, que eu vejo assim, temos no Bagé, tem escritores, tem pintores, isso está sempre latente, isso é muito latente, essa expressão, é muito latente, está presente, a gente sente, a gente sente isso aqui, isso quem chega sente, percebe. Então eu vejo que o momento para o crescimento e desenvolvimento do turismo, e tem todos os grupos interessados em se reunir, porque como existem diversos nichos, o importante é fortalecer e se unir em todos esses grupos ou nichos que existem voltados para o turismo. Então eu vejo assim um momento muito promissor. É muito promissor, tem muita coisa para se realizar aqui através do turismo. Com certeza, ainda mais com profissionais, né, do segmento da senhora, assim, né, com esse idealismo assim, que acreditam, né, que a gente está precisando para a nossa cidade. Mas deixa eu continuar aqui. A senhora tinha comentado no início, né, antes das nossas gravações, e não tem como a gente não perceber, né, a pecuária, né? E eu, como trabalhei também aqui, a gente sempre estava muito presente, se fazia muito presente essa coisa aí. Nos fale um pouco da pecuária. A pecuária foi um estímulo para o meu filho, porque o Edson não era, ele vivenciava a natureza de outra forma, mas não nessa da exploração ou de voltado para algum negócio, né? Mas o Pedro, desde muito pequeno, ele sempre teve uma afinidade com a pecuária e vivenciava na Fazenda da Fumaça, lá com o Theo, essa vida de campo. E aí nisso, então nesse andar, através de pensar exatamente estimular que ele tivesse essa participação, vamos dizer assim, então nós começamos a nos dedicar à pecuária. Eu comecei a ver como que ele poderia se desenvolver nisso aí. E começamos de uma forma muito primária, assim, muito sutil, o Theo estimulando bastante, porque tinha, vamos dizer assim, ele como o Pedro vivenciava com ele, também dava estímulo para isso. E assim começamos lá nos anos, vamos dizer que ano, olha, uns 30 anos atrás. 30 anos atrás. Pedro estudava em Pelotas e depois, quando ele vinha aqui nos fins de semana, ele tomava sempre foi ele que eu sou a participante só da estrutura administrativa. A fortaleza. No operacional, na dedicação, no desenvolvimento, isso aí é com ele mesmo. Agora, eu, por exemplo, sempre troquei muito com ele, troquei muita ideia com ele, e ele usa disso também, da gente trocar ideias e ter experiência. E por que nós passamos a desenvolver, então, esse lado vamos dizer assim, de se dedicar para uma raça, para um foco específico, né, de ter qualidade, de ter padrão, porque eu mexia com ele ainda quando ele era mais jovem, que estava no crescente. Olha, quem não é o maior tem que ser o melhor, então vamos apurar a raça, vamos fazer isso, e ele foi se dedicando para isso. E daí nós chegamos então aonde estamos hoje, que é a dedicação mais voltada para cabanha, né, onde o desenvolvimento do produto específico, né, com semes, com toda essa parte. Ele tem o suporte também da esposa, que é veterinária, né, então isso aí para nós Levou Bagé no cenário mundial, né? Levamos, é isso aí.
Então temos aí o campeão, que é o ponto final. Ponto final, que é nossa referência ainda, que levou o Bagé no cenário. É uma referência em Embrapa, mas essa parte eu deixo para o Pedro falar, porque realmente quem domina é ele. Eu sempre tive muito estímulo do Edson para trabalhar. Sempre. Quando a minha formação, eu não cheguei a fazer formação de administração, não. Mas ele sempre me estimulou muito e é aquilo que eu disse, como ele tinha, além de estimular, ele tinha um enfoque também de orientar, de ensinar e de dar o preparo e a formação. E então eu passei por todas as áreas da empresa. Comecei trabalhando, a primeira atividade minha na empresa era a análise de créditos recusados. Vê bem o que era isso. Análise de crédito recusado, que vinha de todas quando eu comecei a trabalhar, tinha filial de Dom Pedrito, Bagé, lógico, né? Dom Pedrito, Rosário, São Gabriel, Alegrete e Livramento. Eram essas filiais que tinha. E então das filiais vinham todos os créditos que tinham, os cadastros de créditos recusados. E isso o TEL entendia que devia ser analisado, porque, vamos dizer assim, muitas vezes tu, através de uma análise mais apurada e à distância, tu tinha a condição de recuperar o cliente. Ele foi recusado, por quê? Né? Então aí tu fazia toda aquela avaliação e entrava em contato com o gerente através nós chamávamos de OS, era Ordem de Serviço. Então, através da OS, eu devolvia, quando se sentia que tinha possibilidade de recuperar aquele cliente, devolvia para o gerente ou com sugestão, em resumo, com uma avaliação daquele crédito e dando sugestão, o que ele poderia, no caso, comercialmente agilizar para entrar em contato com aquele cliente. Assim, nesse momento eu trabalhava só na parte da tarde, porque, claro, tinha os filhos menores, então, na realidade, eu precisava me dedicar para a família também, né? E depois fui passando por todas as áreas da empresa e também participei, teve uma época que a pecuária, eu dava um suporte também na parte administrativa mesmo, de operação, operacional da parte de documentos e tudo isso da pecuária. E assim eu aprendi a empresa, porque na realidade isso foi muito importante para mim depois, quando eu tive que assumir uma função de direção, aí por conhecimento, né? Porque no instante que tu tem um conhecimento do todo, tu tem a condição então de poder contribuir numa forma mais abrangente. E aí então, para mim, no momento que eu assumi a direção, a parte de direção na empresa, aí foi muito importante ter tido toda essa evolução e esse conhecimento, né? E depois disso também, todo esse histórico, vamos dizer assim, de trabalho, que foram durante 26, 29 anos dentro da empresa, também no instante em que eu passei a dirigir, quando houve a cisão e eu passei a dirigir a própria empresa, né? Aí então, uma empresa já da minha família, isso contribuiu também, foi o que me dava solidez para conseguir tomar decisões, né? Para tomar as decisões. Então aí que foi assim que eu cheguei aqui. Tem as tuas? Não, são essas. Então, dona Vorge, vamos lá, que eu sempre, como o professor falou, eu também, seu Edson. O seu Edson, o que tu quer saber mais do seu Edson? O seu Edson, eu conheci ele algumas vezes, quando ele vinha conversar com a gente no hotel. Ele vinha conversar trabalhava na madrugada com e o seu Edson é aquela pessoa intelectual, né?
eu sempre fiquei, ele contribuiu muito com a parte da tecnologia. Sim. Ele que foi, como a gente tinha a parte do seu hotel, que era aquele cara, aquele dinâmico, né? Sim. E ele se importava com a parte da tecnologia. A tecnologia, por isso que ele tinha tanta preocupação da empresa sempre ter evolução e não estagnar porque a dinâmica do mercado externo também exigia isso. E ele foi muito, como é que eu diria, visionário nesse aspecto até. Era uma pessoa que tinha essa visão de futuro. Então, por exemplo, quando ninguém tinha informática como contribuição da empresa, a Albino já tinha. Nós trabalhávamos, eu me lembro na época, isso nos anos 70, eu teria que me posicionar melhor, mas nos anos 70 e 75, entre 73 e 75, a empresa já trabalhava com um suporte de informática na carteira. Então o Edson, eu me lembro que na época ele foi para Porto Alegre e passava assim uma semana inteira ou mais tratando com empresas que davam esse suporte para as empresas. Então era como era o nome? Peraí um pouquinho. Eu vou me lembrar assim, porque era a Datamec, eram umas empresas assim que elas, por exemplo, havia uma comunicação com uma central aqui, mas aquilo tinha que ter um digitador para digitava todos os nomes dos clientes da carteira, todas as vendas, tudo isso aqui, e semanalmente vinha aqueles, eram como é que eu diria assim, uns maços de papel assim, aonde tu pegava ali os relatórios, aonde tu pegava e tinha toda a posição da carteira da empresa. Então lá está o nome do cliente, o que tinha comprado, quantas parcelas, não sei o que, como é que estava o pagamento. Todo aquilo circulava assim, porque era mensal, tinha que ter, né? Tinha que atualizar. Isso nos anos 70. Nos anos, eu até acho que foi, antes deve ter sido, foi nos anos 70, assim, 72, 73, que não se falava, ninguém tinha isso, era um avanço. E aí ao se dedicar a esse suporte, porque isso era um suporte muito evoluído para a época, porque tu era do tempo do fichário ainda, tu imagina, tu tinha cada loja tinha o fichário do cliente, tu chegava na loja e tu queria saber a posição do cliente, tu tinha que ir lá para a ficha, saber que muitas vezes não estava atualizada, muitas vezes não estava não sei o quê, e isso então dava essa relação, vamos dizer assim, dava uma agilidade no negócio, né? Tu tinha mais pronto aqui na matriz a posição da rede toda em termos de cobrança, de tudo isso, da carteira. E o Edson também sempre buscou muito fazer, por exemplo, seminários e formações. Ele trouxe professores para Bagé, professor da PUC para trabalhar na empresa, que era da área de administração. Então ele sempre buscou esse aperfeiçoamento, eu diria, um aperfeiçoamento nessa área. E ali, então, foi aí o desenvolvimento de toda a parte da informática da empresa, né? De ter autonomia, foi a implantação, eu me lembro, tal do CPD, meu Deus do céu, o CPD passava as noites inteiras lá, porque os freelancers de noite era mais como é que se diz, era mais tranquilo, eu acho, né, para poder fazer toda o que acontecia do dia, operacionalizava na noite, né? Das lojas chegava para ser processado. Para ser processado, isso aí. Foi esse trabalho
é um trabalho que não é um desenvolvimento que não para, né? Porque era uma coisa que tinha que estar sempre constante. É uma dinâmica, tá? A gente vê o que é informática, o que é hoje, não era ontem já, né? Então a evolução é muito nesses últimos anos, tudo que houve de evolução. Então, se a gente pensar assim, vocês são muito jovens, não tem nem noção, mas imagina assim que a gente antes tu sentava na beira do rádio a 1h da tarde para ouvir o noticiário, a 1h, e a Rádio Gaúcha era que dava as notícias, e depois de noite a Voz do Brasil. Era assim que a gente sabia das notícias. E pode imaginar assim que hoje tudo acontece online, tu tá sabendo, aconteceu no canto do mundo que for, tu tá sabendo agora. Isso não existia. A gente, quando viajava, trazia as novidades, porque tu via coisas dos outros lugares que tu tinha que realmente buscar, né? As revistas circulavam quinzenal, jornal até começar a ser diário. Então, toda essa dinâmica de evolução que houve nos últimos anos, vocês até já podem dizer para vocês a evolução do celular, né? É isso. Dona Vorge, agora uma curiosidade, ali o edifício ali da Teodoro Gonçalves Pereira, onde que é hoje a Galeria Opino. Sim. Aquilo ali, quando que começou aquela, porque aquela ali era a Casa Mundial. Ali era a Casa Mundial. E a Encantadora, né? Isso. E então começou assim, houve uma negociação com os proprietários da Casa Mundial, né, e começou a obra em 59, eu acho. E ela, em 60, foram feitas as bases do prédio, tudo isso, já sabia que ia ser claro, foi feita a base e a loja, e o edifício parou. Sim. Não deu continuidade, porque a empresa estava no período de expansão, não tinha como ter uma construção de um prédio, né, quando estava expandindo, então tinha que focar no desenvolvimento da expansão. Aí nós viemos morar no edifício em 69. Imagina assim, que ele começou em 61, eu acho, 60, 61, e foi inaugurada a loja em 63, a matriz, a galeria ali, e a Casa Mundial do lado ali, né? Sim. Era onde é a parte do eletro, na loja ali era uma loja, e a loja era do outro lado. Aí em 69 que a gente veio, o edifício ficou pronto e a família então se mudou para ali, porque era um ideal do meu sogro de ter, cada um tá na sua casa, mas os filhos estarem todos juntos. Então morava todo mundo, o Theo morava no primeiro andar, nós no segundo, a Nora no terceiro, e ele também morava ao lado do apartamento da Nora, que a Nora é a irmã do Edson. Então, foi ali, foi nesse período. E moramos ali há 52 anos. Estão ali Parece que foi ontem. Parece que foi 53 vai fazer esse ano. Tá ótimo, né? Ótimo. Vá. Dona Vorge, tenho que lhe agradecer, a satisfação para mim em dobro, poder conversar com a senhora, quero saber poder registrar isso aí, né? Eu tenho um grande carinho, um grande afeto pela senhora. Então é mútuo, Jaime, com certeza, porque eu vejo no Jaime o futuro que a gente vê nesses jovens hoje aí, são pessoas que estão focadas em preservação da história e ao mesmo tempo fazendo crescimento e desenvolvimento. Então isso é a Bagé que a gente pensa, né? Que ela preserva e ao mesmo tempo desenvolve, o que é que eu entendo assim que parece meio tu vai pensar assim, não, mas preserva a história. Anteriormente se tinha uma visão de que essa preservação não era construída dessa forma que é hoje, né? Hoje a gente tem consciência, os jovens têm, como tu, consciência da preservação para a evolução.